E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel e hoje nós temos uma videoaula de geografia. Hoje nós vamos discutir um pouquinho mais sobre os brasileiros migrantes. E para isso é importante lembrarmos como começa esse contexto de migração no Brasil. É sempre importante lembrarmos que durante o século XX muitos fluxos migratórios aconteceram no Brasil. E isso, se caracterizava pelo deslocamento interno dessas pessoas de uma região ou outra, ou também poderia acontecer quando pessoas vinham para o nosso país ou saíam de nosso país. E depois a gente vai entender essa diferença de imigração e emigração. Bom, essas migrações internas, principalmente, elas não alteraram o número de habitantes no nosso território, né? Já que nesse tipo de migração o deslocamento é interno. Esses fluxos migratórios eles desencadearam, portanto, também povoamento de áreas interioranas, né, do nosso país, contribuindo de uma maneira ou outra para o crescimento de várias metrópoles e para o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões do nosso país. Exemplificando esse contexto, nós temos vários fluxos migratórios partindo principalmente do Nordeste do Brasil e chegando absolutamente ao sul e sudeste do nosso território. Também partiram sulistas e pessoas do sudeste e também do nordeste para o centro-oeste do país e porventura partiram também para a região norte. No centro-oeste e também na região norte, nós temos um contexto envolvendo as atividades agrícolas, né? E o que motivou esses fluxos migratórios? Na maioria das vezes, né, em razão da falta de empregos ou de condições precárias de vida, essas pessoas, né, principalmente em períodos de seca, quando nós falamos do Nordeste, partiram de sua região natal em busca de melhores condições em outras regiões. E essas regiões mais industrializadas, como é o caso da região Sudeste e Sul, receberam então esses imigrantes, na verdade, migrantes internos, né? Quando a gente fala a diferença de emigrante e imigrante, é importante lembrarmos do seguinte: quando eu falo de emigração, eu estou falando do movimento de saída do país, ou seja, quando eu deixo o Brasil e vou para a Alemanha, eu sou um emigrante. Isso perante outros brasileiros que vivem aqui. Quando eu chego na Alemanha, os alemães vão me julgar como um imigrante. Julgar no sentido literal, não exatamente no quesito julgamento, né? Mas a diferença é essa: emigração, um movimento de saída; imigração, um movimento de chegada, né? Então, quando nós falamos também de brasileiros vivendo em outros países, né? Nós temos alguns casos bem interessantes, né? Embora os Estados Unidos sejam considerados o país que mais atrai brasileiro, né, migrantes, nós temos nas últimas décadas países como o Japão, Reino Unido, Alemanha, Portugal e Paraguai também se destacando por receber um enorme contingente de brasileiros. No caso do Paraguai, pela proximidade territorial, e dos outros países, o Japão, no continente asiático, e os outros europeus, pelas questões que envolvem as condições de vida. Só para termos ideia, é claro, além do destaque dos Estados Unidos, nós podemos mencionar Portugal, Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, Portugal, Israel, Líbano, China, Japão, Austrália. Nós temos também na Argentina, principalmente pela questão dos estudos que envolvem medicina e outros cursos que muitas vezes são acessíveis em outro país, né? E quando a gente fala da imigração para o Brasil, esse movimento de chegada, né? Então, assim como existem muitos brasileiros vivendo fora do Brasil, existem também os movimentos de estrangeiros vivendo no nosso país. E por que essas pessoas estão vindo para o Brasil atualmente? Normalmente, os motivos são conflitos políticos e também religiosos no seu país de origem. E também, muitas vezes, como é o caso de haitianos, ganeses e de outras pessoas que moram na América Latina e também no continente africano, buscam a questão da condição de vida. Por mais que o Brasil tenha problemas sociais, muitas vezes está à frente no que tange a qualidade de vida desses outros países. E para encerrarmos a nossa videoaula de hoje, já que estamos falando sobre fluxos migratórios e mencionamos também as migrações internas, né? Ou seja, o migrante é todo aquele que faz um percurso. Aí, quando a gente fala do migrante, a gente fala exatamente de alguém que faz
rotas internas, né? E nós temos a migração intrarregional, interregional, enfim, existem. Nós poderíamos produzir uma videoaula conceituando cada uma delas. Mas é importante lembrar, então, a diferença antes de encerrarmos de emigração e imigração. Imigração, um movimento de saída. E quando nós falamos de imigração, um movimento de chegada. Quando eu falo migração, estou falando de qualquer tipo de deslocamento. Imigração interna é exatamente aquela que ocorre dentro do mesmo país. Bom, na década de 2000, o crescimento econômico do Brasil gerou mais empregos e ofereceu maiores condições de renda. Isso é um fato consumado. Consequentemente, isso atraiu muita gente que observava, né, o desenvolvimento do nosso país. Então, países que eram menos desenvolvidos, essas pessoas começaram a observar o Brasil como uma fonte aí de melhores condições de vida. Nós tivemos, então, latino-americanos, pessoas do Oriente Médio e também do continente africano partindo para o Brasil, principalmente por questões econômicas. E também, para encerrarmos, vamos falar de alguns casos relevantes. Aqui na nossa região, sul de Santa Catarina, além dos ganeses, haitianos, isso também na última década, a partir de 2010, né? Mas um caso relevante a nível nacional é a imigração, né, então, dos haitianos que buscaram fugir das dificuldades econômicas e também de um terremoto gigantesco. Só para termos uma ideia, segundo o Ministério das Relações Exteriores, somente no ano de 2015, já que nós temos algumas dificuldades atualmente com estimativas do IBGE e também com dados a nível nacional, nós tivemos 14 mil haitianos migrando ao Brasil. Isso de maneira legal, fora, infelizmente, os imigrantes que chegam de maneira ilegal e demoram, né, para aparecer nos registros de habitantes a nível nacional. No entanto, nos últimos anos, o fluxo de haitianos em direção ao nosso país diminuiu e passaram a buscar ingresso em outros países, como Chile e Estados Unidos, né? E recentemente outra nação vem se destacando bastante pela elevada quantidade de indivíduos que adentram o nosso território. São os venezuelanos, principalmente porque na Venezuela você tem um regime muito rígido de Nicolás Maduro e as condições econômicas e até mesmo a moeda, né, o Bolívar forte, na verdade, é muito frágil e as condições sociais e econômicas estão beirando a calamidade pública. Certo, pessoal? Então tivemos aí uma videoaula entendendo um pouquinho mais sobre brasileiros migrantes e perpassando por definições e também o papel de outras nações nos fluxos emigratórios e migratórios do nosso país. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.